Olá, aqui é João Fernandes, economista da Quantitas, e no panorama econômico dessa semana vamos falar sobre as turbulências bancárias dos mercados globais e também as incertezas em relação às propostas fiscais no mercado local. As notícias recentes no âmbito global estão dominadas pelos desequilíbrios nos setores financeiros americano e europeu. Esses desequilíbrios, que levaram a movimentos muito abruptos nos mercados, se relacionam principalmente com os bancos regionais, no caso dos Estados Unidos. Esse tema começa com três elementos macroeconômicos que vem acontecendo. O primeiro e mais importante deles é a elevação de taxas de juros que observamos nos Estados Unidos e também a nível global. Essas elevações, vamos lembrar, levam a perdas de valor dos títulos que são possuídos por investidores, incluindo os títulos nas carteiras de bancos, e os bancos que tiveram um risk management mais inadequado nesse ambiente, que acabaram ficando com uma exposição grande em termos de ativos a essas perdas causadas pelo juro alto, acabaram levando perdas muito substanciais nesse período. E alguns desses bancos, como é o caso do principal que dominou as notícias nesse movimento recente, que é o Silicon Valley Bank, sofreram perdas a ponto de ficarem insolventes, ou seja, do valor dos seus ativos não ser suficiente para pagar os seus passivos. Passivos esses que são, no caso deste banco e de boa parte dos bancos regionais americanos, compostos por empresas de setores como o de tecnologia, ou startups, ou empresas que fazem investimentos em empresas de menor porte, as chamadas venture capital. Esse segmento da economia que também vem sofrendo pelo ambiente de juro alto, tendo dificuldade de obter a liquidez necessária para arcar com suas obrigações e efetivamente queimando o caixa que foi levantado ao longo dos últimos anos para conseguir pagar seus passivos como fornecedores, funcionários, dado que boa parte dessas empresas sobrevive via essa capitalização e não via receitas propriamente, porque a maioria sequer dá lucro atualmente, são empresas que ainda são nascentes. Então, um ambiente de juro alto que tornou mais restrito o capital afetou bastante os balanços delas. E o Silicon Valley Bank, por ter uma exposição grande a esse segmento da economia e por ter sofrido um desequilíbrio próprio, acabou levando a uma corrida bancária, com essas empresas que precisavam muito desse capital, correndo para retirar o seu dinheiro do Silicon Valley Bank, de modo a evitar que ficassem expostas às perdas por conta da falência do banco, e perdas essas que acabariam levando à impossibilidade dessas empresas pagarem seus próprios funcionários, seus próprios fornecedores, então gerando um efeito em cadeia na economia. Desse modo, o que acabamos acontecendo foi um efeito de corrida bancária se alastrando para outros bancos além do Silicon Valley Bank. Bancos regionais com características similares que, ainda que não estivessem insolventes propriamente, também passou-se a se criar um temor de que eles poderiam ficar em algum momento. E essas empresas que tinham essa exposição a esses bancos passaram a migrar para outros bancos maiores e começou a gerar um efeito em cascata de problemas em bancos nos Estados Unidos. Por conta disso, nós vimos uma série de medidas visando a impedir que esses problemas se agravassem. O Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, lançou um instrumento de injeção de liquidez no sistema para bancos com problemas de emergência, mecanismo esse que tende a contribuir para uma melhora da liquidez dos bancos mais afetados por esses saques, e também decretou que os bancos que se tornaram insolventes, em especial o SVB, teriam o valor dos seus depósitos cobertos pelo governo federal, pelo Tesouro Americano, de modo que as pessoas que tinham dinheiro no banco não fossem prejudicadas pela quebra dele. Então, foram medidas que ajudaram a aliviar as quedas substanciais que observamos nos mercados por conta desses eventos, mas é claro que não apagam o problema. Ainda vemos um ambiente de muito ruído, de muitas notícias novas aparecendo o tempo todo e de, claro, muita incerteza em relação ao quanto que essa situação continuará ou não sustentável à frente, dado o risco desses problemas mais concentrados nos bancos regionais afetarem outros segmentos da economia americana. Nesse ambiente, a Europa também passou por sua própria carga de problemas.
ela, no caso, tem um problema mais no âmbito microeconômico das coisas, concentrado no Credit Suisse. O Banco Suíço, que já vinha passando por desequilíbrios relevantes desde 2022, passou a viver num ambiente mais estressado nessa semana, por conta de pronunciamentos de que o principal acionista do banco não faria aplicações novas por questões regulatórias. É um banco da Arábia Saudita, esse principal acionista, e por conta disso passou-se a criar um temor de que haveria uma dificuldade do Credit Suisse levantar o capital necessário para uma série de reestruturações que ele está passando em áreas mais problemáticas do banco, que é a parte de Wealth Management e Investment Banking. Essas áreas que estão precisando dessas injeções de capital para se reestruturarem já estão vendo há bastante tempo saída de recursos, com clientes retirando dinheiro, migrando para outros bancos, inclusive concorrentes do Credit Suisse, como o UBS, e por conta desse movimento também há uma certa incerteza em relação ao equilíbrio dele ao longo do tempo, e dado o tamanho dele, as consequências podem ser muito relevantes para o mercado europeu. Contudo, em termos de liquidez e dos principais ratios de solvência, o Credit Suisse ainda não é nem de perto considerado uma instituição com o mesmo grau de problema dos bancos regionais americanos. Mas também é uma instituição que, se demonstrar um problema e um desequilíbrio maior à frente, terá consequências para a economia europeia e até global bem mais severas. Então, por conta disso, é um tema acompanhado muito de perto por os mercados, que por hora está sendo conduzido de uma forma que não está apontando uma quebra iminente, uma crise iminente nesse sentido. Tanto por esses ratios que eu comentei, que apesar de estarem piorando, ainda estão acima dos patamares regulatórios que são exigidos do banco, e também porque, a partir de todo esse estresse que se levantou, o Banco Central da Suíça entrou com uma medida emergencial para injetar liquidez no Credit Suisse, fez um empréstimo muito robusto para o banco. O próprio Credit Suisse passou a recomprar os seus próprios bonds no mercado, que haviam perdido muito valor, e por conta disso ele quis demonstrar força e um balanço grande bastante para fazer essas compras e até fazendo isso diminuir a própria dívida dele, mudar para uma composição mais favorável. E, por fim, discussões em relação a até uma compra do Credit Suisse por parte do UBS, que contribuiria muito para essa reestruturação que o banco precisa fazer, também ajudaram a aliviar um pouco os temores de um risco mais sistêmico causado pelo banco. Mas, da mesma forma que ocorre nos Estados Unidos, no caso do Credit Suisse, é um tema ainda de bastante incerteza no curto prazo. Sabemos que, por mais que indicadores correntes apontem que não há uma iminência de quebra, é possível que essa situação tenha uma reversão à frente. A gente sabe o quão difusas essas informações podem ser em crises e o quão rápido as coisas podem mudar. Então não podemos descartar hoje nenhum cenário, inclusive não podemos descartar um cenário de agravamento dessa crise ou de quebra de alguma instituição. É algo que tem que ser acompanhado com muito detalhe ao longo desse período mais turbulento. Fora esse ambiente global mais estressado, aqui no ambiente local, o foco continua muito sobre as propostas por parte do governo em torno do novo arcabouço fiscal. Essa é a proposta que substituirá o teto dos gastos, tem que ser apresentada ainda formalmente uma versão final por parte do governo federal e, além disso, tramitar na Câmara e Senado para ser aprovado. O quão robusto isso é e o quanto vai representar uma âncora para estabilizar a dívida pública à frente será um grande determinante para o nível de aversão a risco dos mercados locais. Então, por isso, é um tema também de extrema relevância a ser acompanhado de muito perto. Essas são as principais informações para você começar a sua semana bem informado. Até o próximo Panorama Econômico.